Salve, salve, boleiros e boleiras do Cartola. Tudo bem com vocês? Comigo 100%, graças a Deus. Hoje resolvi fazer um vídeo de tiro curto comigo na tela, né? Faz tempo, né? Só para comemorar a última rodada de número 38. Galera, eu não sei se eu choro, não sei se eu fico triste. Que saudade a gente vai ficar desse Cartola maluco, né? Lembrando para vocês que o Cartola começa no dia 31 de maio, então vamos ficar ligadinhos, tá? Então, para quem não sabe, esse é o último vídeo nosso do Brasileirão 2020, Liga de Tiro Curto. Então quem gosta de jogar, quer ganhar um dinheirinho, fique ligadinho nesse vídeo até o final, junto com o seu amigo boleiro. Então eu vou te pedir, dá aquela moral pra gente, dá aquela força. Você que vai passar por aqui, vai visualizar o nosso canal, não nos conhece ainda, vem fazer parte da família Boleiro. Visualiza até o final, me dá a oportunidade de te mostrar um pouquinho do meu trabalho e para que você continue com a gente no próximo Brasileirão, tá bom? Peço para você, deixa aquele likezão maroto, vai nos fortalecer muito o nosso canal, vai fazer crescer muito mais ainda graças a vocês. E ó, link vermelhinho aqui embaixo, é só se inscrever, ativa o sininho de notificação, assim você vai ficar sabendo de todos os nossos conteúdos, lives e dicas. E esse quase 3 meses que vamos ficar longe um do outro, eu não vou ficar longe de você, eu vou ficar postando os vídeos, ensinando como jogar o Cartola, dicas, notícias, então vem fazer parte, tá? Aqui também, ó, link do WhatsApp, Família Boleiros do Cartola. Você não vai ter mais nada a fazer, vai ficar sem notícia e nada, entra aqui, vem resenhar comigo, vem resenhar com todo mundo. Aqui tem gente de todo o país, tem gente até do exterior. Aqui realmente é uma Família Boleiro, é um grupo gratuito, respeitoso, com gente fina, com gente boa, gente que gosta de jogar Cartola. Então vem fazer parte aqui com o Boleiro, não perca essa, tá aqui ó, link aqui embaixo, tá bom? E aí você vai ficar sabendo também de todas as nossas novidades, né, das nossas ligas premiadas que vamos fazer durante o Cartola 2021. Então eu contarei com vocês, meus amigos, tá? Então sem muita enrolação, bora pro vídeo de tiro curto da rodada número 38. Estou pronto para ajudar vocês, uma análise completa. Bora, Boleiro? Bora então, galera, começar o nosso vídeo da última rodada do Brasileirão 2020, rodada de número 38. Então agora é a hora de você prestar atenção, fique até o finalzinho do vídeo, porque os nossos vídeos são mais demorados, até peço desculpa, mas eu garanto que vocês vão gostar e sei que vai ajudar vocês bastante, porque nossos vídeos são muito bem detalhados e eu faço isso de muito carinho, de muito coração para vocês. Então, fiquem até o final. Só queria mostrar uma coisa aqui para vocês antes, olha aqui no card aqui em cima. Como eu já falei, venha participar dos nossos grupos do WhatsApp. Esse aqui em cima é o nosso grupo de resenha. Esse você pode ir lá resenhar, pegar dica com o pessoal, conversar, bater papo e tudo mais. E temos também, olha aqui no card, o nosso grupo especial VIP, Boleiros VIP. Então se você quer dicas exclusivas, se você quer participar de ligas, se você quer live exclusiva, se você quer ter contato com o boleiro, venha nos chamar no Boleiro VIP, tá bom? Então, sem muita enrolação. Galera, lembrando novamente para vocês que a rodada de número 38, todos os jogos serão na quinta-feira às 21h30. O mercado fecha às 20h30, então fiquem bem ligadinhos pelas dicas, tá? Agora é hora da gente ganhar o nosso último din-din do Cartola 2020. Galera, começando aqui, quero passar para vocês, né, os confrontos, né? Então vamos falar do primeiro confronto aí do Fluminense e Fortaleza, tá? O Fortaleza vem de algumas derrotas consecutivas, o Fluminense já vem aí com mais de 5 jogos aí sem perder, entre empates e vitórias. Como eu digo, né, o Fluminense já está em 5º lugar e o querido Fortaleza em 16º, tá? O que eu vejo para este confronto? Tá, como eu sempre digo para vocês, o Fluminense é aquele time mineiro, é aquele time que vem comendo pelas beiradas. Muitos não deram importância para o Fluminense, mas o Fluminense em casa é o 3º melhor mandante e o Fortaleza é o último melhor visitante, então digamos que é o pior, tá? A chance do Fluminense ganhar esse confronto é de 42% e somente de 25% do Fortaleza. Quem acompanha nossos vídeos e lives sabe que eu falo sempre que o Fortaleza jogando em casa é péssimo, é péssimo. Lógico, galera, lógico. O que aconteceu na rodada de número 37. Nós estudamos, nós calculamos, nós comparamos, mas futebol em campo é outra coisa. Por isso que a gente tenta o máximo possível, né, enxugar todas as dúvidas estatísticas, né, e análises para que a gente consiga passar as melhores informações para vocês, tá? Então, vejamos o seguinte. O Fortaleza, jogando fora de casa, faz menos de 1 gol por partida, tá? E leva mais de 1 gol, tá? Então vamos comparar o seguinte. O Fluminense, como eu falei para vocês, é aquele time mineirinho, come quieto. O Fluminense é o 3º melhor mandante e o 4º melhor visitante. Para vocês terem uma ideia. Toma muito poucos gols quando joga dentro de casa, é menos de 1 gol. Então se a gente analisar esse confronto, que o Fluminense toma menos de 1 gol e o Fortaleza faz menos de 1 gol, então é muito válido sim fazer uma aposta
na parte defensiva do Fluminense, né? Eu digo aí, você pode duplicar, você pode triplicar, até mesmo fazer a parte defensiva inteira. Eu não sou muito fã do goleiro, tá? Então você pode colocar 4 defensores e colocar um goleiro da tua escolha, legal? Mas, por exemplo, gosto muito dos zagueiros, principalmente do Nino, tá? Os 2 laterais são tops, tá? Você falando de Calegari e Egídio, mas, se eu não me engano, o Egídio tomou, infelizmente, o 3º amarelo, então não teremos o Egídio, mas teremos o Calegari. Então, se você não quiser quadriplicar, você pode usar 3 defensores do Fluminense, tá? E digamos também que o Fluminense jogando em casa faz mais de 1,5 gols por rodada, né? E o Fortaleza também toma mais de 1 gol. Perdão, Fortaleza. E o Fortaleza, em geral, toma mais de 2 gols, né? Vocês viram o que aconteceu contra o Bahia, né? Jogando em casa. Então, é muito válido sim. Então, a gente pensa sempre no tiro curto o quê? Fazer um time defensivo e do meio para frente a gente mesclar. Mas é muito válido você apostar pelo menos em um jogador do meio do Fluminense e um do ataque que vai surpreender. Quem pegou nossas dicas no vídeo passado, nós indicamos o Luca, nós indicamos o Luiz Henrique, os que participaram dos gols. E muitas pessoas não apostaram. Quem pegou nossas dicas se deram bem, tá? Então preste atenção neste confronto e olha só. Olha a média aqui que eu quero passar para vocês. Quais são os jogadores que mais pontuam do Fluminense quando joga em casa? Os seus zagueiros e laterais. Então aquilo que eu falei para vocês. É muito válido fazer uma aposta no Fluminense em casa. E o Fortaleza jogando fora de casa cede mais pontuações para quem? Para laterais e para atacantes. Por isso que eu falei, é muito válido colocar atacante do Fluminense e também pensando nos laterais. Legal? Então pega essa dica aí do boleiro, tá? Esse confronto do Vasco e Goiás, eu acho um jogo muito complicado, né? Mas muitas pessoas não vão fazer aposta nesse jogo. Eu até diria aqui para vocês o seguinte, uma ousadia. Eu apostaria sim, totalmente diferente. Você tem 2, 3 times, eu faria uma aposta no Goiás. Porque se você pegar o Goiás, né? O Goiás aí vem de vem de empate e vem de derrota. Já o Vasco vem de empate e vem de derrotas consecutivas. E o Goiás não é um time que está mais se retrancando, é um time que está buscando muito jogo. Então, se você prestar atenção na parte ofensiva do Goiás, é muito válido, pensando em liga de tiro curto, você colocar o Fernandão, você colocar, né, o Moura, nosso querido He-Man, né? Vale sim você colocar pelo menos um lateral, até mesmo apostar no goleiro do Goiás, que é um bom goleiro e está vindo com uma média muito boa. Então, é um jogo que eu fugiria um pouco das estatísticas, mas é um confronto muito válido para se apostar, legal? Falando do São Paulo e Flamengo, eu já não apostaria muito nesse jogo não. As únicas peças que eu colocaria aqui, até vou passar uma estatística para vocês. O Flamengo não ganha do São Paulo há mais de 4 anos. Isso são 8 partidas, sendo que 5 vitórias e 3 empates para o São Paulo. Só que o São Paulo vem numa situação muito ruim. O São Paulo em 2021 é o segundo pior time do campeonato, a segunda pior média. Só ganha do Botafogo, que inclusive o São Paulo perdeu para o Botafogo, né? Então assim, não tenho confiança no São Paulo. Tá? O único jogador que eu faria uma aposta seria o Luciano no ataque. Agora, falando-se de Flamengo, tá? O Flamengo com mais de 5 jogos consecutivos sem perder, entre 3 vitórias e empates. Quem eu apostaria aqui? Eu faria uma aposta, tá? No goleiro, porque o São Paulo é um time que chuta bastante, então o Hugo pode ser muito participativo nesse confronto, tá? Um lateral somente, eu não triplicaria nem colocaria 2 ou 4, não, tá? Não faria isso. Vai, logicamente, da tua estatística. Eu apostaria mais do meio para frente, porque o São Paulo, o que está acontecendo com o São Paulo? O São Paulo é um time que não está conseguindo criar. O São Paulo é um time que está tocando muito na parte defensiva. Isso abre muito caminho para os times adversários atacarem. E o São Paulo está muito fragilizado. Então você pegando um Arrasca, juntando com o Everton Ribeiro no meio, é uma boa. Você pode também dobrar o teu ataque com o Gabigol e o Bruno Henrique, que são 2 atacantes que estão participativos nos últimos jogos. Então eu faria uma aposta nessa questão do Flamengo aí, tá? Passando pro jogo aí do Bragantino e Grêmio, também um jogo muito complicado. Acho que é um jogo que vai sair gols para ambos os lados. Só que falando estatisticamente, né? O Bragantino vem aí de 4 jogos consecutivos sem perder, sendo que é 1 vitória e 3 empates. Só que são 3 empates consecutivos. Eu quero abrir aqui para vocês a questão dos jogos do Bragantino em casa. Por quê? O Bragantino em casa tem um time muito forte, principalmente o Claudinho participa muito mais, o Ítalo, tá? O próprio Raul, né? Então são jogadores muito fortes jogando dentro de casa. Então se nós pegarmos aqui, vamos lá, olha só o Bragantino jogando em casa. Conta comigo aqui. São 3 vitórias
e 2 empates. O Bragantino não perdeu em casa nos últimos 5 confrontos em casa. E o Grêmio? O Grêmio empatou 1, 2, 3, ganhou 1 do Botafogo e empatou 3, perdeu 1 e ganhou 1. Então o Grêmio fora de casa é um time complicado. É um time que não tá bem. Tá? Mas se você pegar aqui que o Bragantino em casa toma em média 1 gol por partida e o Grêmio faz 1, eu acho que pode ser um jogo de 1-1, 2-1 pro Bragantino. Eu até ousaria, tá? Eu ousaria apostar no Bragantino em vez do Grêmio. Vocês podem me chamar de louco, mas eu gosto de fazer essas apostas meias diferenciadas aí, tá? Principalmente pensando no Claudinho, no Ítalo. Se você quiser fazer alguma aposta no Grêmio, é válido sim. Mas tome cuidado. Tome cuidado que o Grêmio, assim como o Palmeiras, estão focados agora no jogo do final de semana, que é o primeiro jogo do quê? Da final da Copa do Brasil. Então são times que vão mesclar. E o Renato Gaúcho, ao longo do Campeonato Brasileiro, veio fazendo modificações. Então você que está jogando liga de tiro curto, para não correr o risco de ficar sem jogador, tome cuidado, principalmente com a parte defensiva do Grêmio. Tá? Se eu fosse arriscar aí, eu daria uma vitória pro Bragantino de 2-1. Legal? Esse confronto do Atlético Mineiro e Palmeiras eu vou passar. Eu não indicaria não, sinceramente. Um jogo muito complicado. O Atlético vem de 5 confrontos, né, muito complicados. O último ganhou, mas tomou 2 gols. O Atlético toma gols em todas as rodadas. Então, muito difícil prever um SG para o Atlético Mineiro. Johan não vem fazendo nada. Então, umas apostas ousadas, você tem o Savarino, o Sacha e o Keno, tá? São pessoas que podem te trazer alguma certa pontuação. E o nosso querido amigo Arana, né? Que é um lateral muito ofensivo e muito participativo. Já do lado do Palmeiras eu tô correndo um pouquinho aí. Para mim é um jogo bem complicado, tá? Vou falar do Inter e Corinthians. Da mesma forma que eu falei do Flamengo, o Flamengo vai buscar o título, né? E o Inter ainda sonha com o título, né? Porque se o Flamengo perder ou empatar e o Inter vencer, muda de figura. O Inter vai pra cima. E lembrando, o Inter jogando dentro de casa é muito forte. Vai pegar o Corinthians, que vem de 4 jogos sem vencer, contando-se 2 vitórias e 2 derrotas. Então tome um pouquinho de cuidado. Se eu pegar aqui, eu quero mostrar pra vocês aqui, vamos dar uma detalhada junto com o boleiro? Bora. Galera, pedindo pra vocês, deixa aquele likezão maroto, ajuda muito a gente, se você estiver, logicamente, gostando do meu trabalho, tá? E se inscreva no nosso canal se você ainda não faz parte, nós vamos começar o ano 2021. Ano não, senhor boleiro, Cartola 2021, eu quero estar junto com você, tá bom? Olha só, o Inter é o segundo melhor mandante, jogando dentro de casa, chega a fazer quase 2 gols por rodada e toma menos de 1 gol por partida quando joga em casa. Já o Corinthians faz menos de 1 gol e toma, em geral, quase 2 gols. Então, olha como que bate bem essa estatística. Então, prevendo por aqui, quer dizer que o Inter vai marcar em torno de 2 gols em cima do Corinthians. O Corinthians não segura o SG contra o Inter. E o Inter, né, vendo essa dificuldade do Corinthians fazer gol jogando fora de casa, é muito válido fazer uma aposta defensiva no Inter. Dobrar, triplicar, quadriplicar, tá? Não sou fã do Lomba, sou sincero para vocês. Mas colocar os 2 zagueiros, os 2 laterais, né? E logicamente, você tem meias absurdos aí, como o Patrick e Edenilson do Inter. Você tem um Galhardo, que é uma aposta muito, muito válida, e lógico, o Yuri Alberto. Então, pega essa aí. Quero mostrar aqui pra vocês o seguinte sobre o Inter. Olha o Inter jogando dentro de casa. 1, 2, 3, 4 vitórias e somente 1 derrota, tá? Então é muito bom. O Corinthians jogando fora de casa. O Corinthians tem são 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Então quer dizer que o Corinthians jogando fora de casa não é um time ajustadinho. Então é muito válido sim apostar no Inter. Então, finalizando aqui para vocês, praticamente aí falando do jogo do Bahia e Santos, né? O Bahia surpreendeu no último confronto contra o Fortaleza, mas mesmo assim eu vejo, né, um jogo mais propício para o Santos, principalmente se pensando em Soteldo e Marinho, tá? O Caio Jorge voltou a treinar, não sei se é ele que vai jogar, mas quem tem Marinho, por mais que o Marinho não fez nada no último jogo, o cara é o cara, tá? Lembrando que o Bahia é um time que joga muito ofensivo, não é um time que joga retrancado. E o Santos, como o São Paulo, gosta de jogos abertos. Então isso vai proporcionar que o Santos vá para cima. Então eu sim faria apostas do lado do time do Santos. Ah, mas só porque ele é favorito? Não, pelos estudos que nós fazemos. Legal? Eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Olha só aqui, ó. Olha só. O Bahia, quando joga dentro de casa, cede mais pontuações para laterais e zagueiros. Então é válido sim você fazer uma aposta do lado do Santos. E o Santos, né, quando joga fora de casa, né, tem aí
uma boa pontuação com seus laterais e seus atacantes, tá? Se a gente pegar a estatística aqui embaixo, os últimos 5 confrontos, olha aqui com o boleiro, conta aqui comigo, vamos lá. 2 empates do Bahia, 2 derrotas e somente uma vitória. Então você vê que tem mais, são 90%, né, de jogos ruins e somente 10% que seria a vitória. E se você pegar o Santos fora de casa, né, são 2, 3 empates, uma vitória e uma derrota. É lá aquelas coisas? Não, não é lá aquelas coisas. Mas, última rodada, né, o que provemos daí? Aposte principalmente nos atacantes do Santos, legal? Agora um confronto que eu vou chamar a atenção de vocês. Atlético Paranaense contra o Ceará, não, me perdoe, contra o Sport, tá? Se a gente pegar aqui, uma coisa que eu sempre disse para vocês em todos os confrontos do Atlético Paranaense, é um time difícil de ser batido quando joga dentro de casa. Ou leva o empate ou leva a vitória, tá? É um time encruado, ajustado, difícil de se bater. O Sport jogando fora de casa é o 16º pior visitante. Se você olhar aqui, quando o Sport joga fora de casa, faz quase meio gol por rodada. E o Atlético Paranaense toma menos de um gol. Então, se a gente cruzar esses dados, é muito provável que o Atlético Paranaense possa sair com SG. E eu sou muito fã da parte defensiva do Atlético Paranaense. Tá? Eu gosto muito dos laterais, principalmente no Abner, que é muito ofensivo. Eu gosto muito do Pedro Henrique, gosto muito do Thiago Heleno. São zagueiros muito fortes, cabeceadores. Outra, o zagueiro Pedro Henrique, ele é muito bom em roubadas de bola. Então são zagueiros que às vezes nem precisam de SG para pontuar. Então é muito válido. E também é válido fazer uma aposta no goleiro, tá? E aí, se você pensar na parte ofensiva, você tem 2 peças boas, que é o Kaiser, o Carlos Eduardo. Você tem no meio, né? Você tem o Richard, Léo Cittadini, que é muito bom, bate muito bem as bolas fora de área. Você tem o Nicão. Então eu faria uma aposta para tiro curto em cima do Atlético Paranaense. Legal? Falando do jogo do Ceará e Botafogo, nós vimos aí que o Botafogo surpreendeu e ganhou do São Paulo. Mas não vejo o Botafogo ganhando do Ceará, porque ao contrário do São Paulo, o Ceará está jogando muito bem, um time bem ajustadinho. Então era outro time que eu ousaria em jogar em ligas de tiro curto. Tanto na parte defensiva, quanto no meio, logicamente falando de Vina, quanto no ataque. O ataque pode surpreender, principalmente falando do Viseu. Indicamos o Viseu, poucas pessoas foram e fez uma boa pontuação fora da curva. Tá? Então, preste mais com carinho atenção no time do Ceará. Vale sim fazer uma aposta no Ceará. Você dá para duplicar, triplicar, até mesmo apostar no goleiro Richard do Ceará. Acho que é um confronto que o Ceará ganha aí de 2-3-0 do Botafogo, tá bom? E o último confronto falando aí do Atlético Goianiense contra o Curitiba. Esse é um confronto que eu acho que não vai se manter SG, porque o Curitiba, por mais que venha, né, de vários jogos consecutivos entre derrotas e empates, não me agrada, tá? Rebaixado, vai pegar um Atlético Goianiense que é um time mais ajustado, um time que tem uma marcação alta, um time que tem laterais rápidos, pontas rápidos, é um time que chega muito forte. Eu, ao meu ver, acho que o Atlético Goianiense ganha, tá? Se fosse apostar, eu apostaria, né, logicamente, no mito, né, Jean, que não jogou no último confronto, e também tem o Natanael, o Dudu, laterais muito fortes, tá? Nós temos o Maranhão também no meio campo, e também temos o ataque que é muito bom. Então, o que eu indicaria aqui para vocês para tiro curto? Fluminense, Goiás, Bragantino, Inter, Atlético Paranaense e Ceará. São as dicas de parte defensivas que eu estou passando para vocês, tá? Eu quero rapidamente fazer um cruzamento de scouts aqui para vocês. Galera, como eu falei, nossos vídeos são mais demorados. Mas por quê? Porque eu gosto de detalhar para vocês. E sei que vocês adoram liga de tiro curto. Então, quanto mais a gente detalhar, estudarmos juntos, eu sei que a probabilidade de vocês ganhar um dinheirinho é bom. E eu vou pedir para vocês, se vocês ganharem a liga com a dica do boleiro, eu quero 10%. Brincadeira, galera. Eu quero que vocês ganhem e fiquem felizes. Para mim é o mais importante. Eu quero olhar aqui pontuação total, tá? Eu quero enxugar. Opa, apertei aqui sem querer, galera. Vamos subir aqui o nosso tempinho, 22 minutos de vídeo, né? É uma mini live, né, galera? Isso é especial para vocês, né? Quem é que vai fazer isso? Vamos pegar nos últimos 3 confrontos de todas as posições. Bora lá com o boleiro. Quais são os times que mais conquistaram pontuações jogando dentro de casa? Como eu falei no princípio. Fluminense, Bragantino e o Atlético Mineiro, tá? Então, lembra que eu falei do Fluminense, que é uma excelente aposta
Tá aí, tá marcando. E por que uma excelente aposta? Porque o Fortaleza é o time que mais cedeu pontos nos últimos confrontos jogando fora de casa. Então, cruzando esses dados, que o Fortaleza cede muita pontuação e o Fluminense conquista muita pontuação, é muito válido colocar jogadores da parte do Fluminense, tá? Vamos pegar o Bragantino, que nós também falamos do Bragantino, que é bom uma aposta. Olha lá, o Bragantino conquistou, é o segundo time que mais conquistou pontuação. Então, é muito válido sim, tá? E o terceiro time seria o Atlético Mineiro, mas como eu disse para vocês, eu ousaria usar a parte mais ofensiva. Olha, o Palmeiras não é um time que cedeu pontuações nos últimos confrontos, tá bom? E os times que mais conquistaram pontuações jogando fora de casa. Vamos lá? O Flamengo, o Grêmio. Então, times que dá para se apostar, principalmente no Flamengo, aquilo que eu falei para vocês. A parte mais ofensiva. Se você quiser fazer uma ousadia de colocar, né, a parte aí do um lateral, um zagueiro, principalmente gosto muito do goleiro para essa rodada, é muito válido sim, tá? Então fiquem ligadinhos que é uma boa. Outra análise que eu quero passar aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. São em gols, tá? Os times que mais fizeram gols jogando fora de casa, tá? Nós temos aí empatado o Fluminense, o Bragantino, o Atlético Mineiro, o Inter, o Bahia e o Atlético Goianiense. Mas vamos cruzar. Novamente a gente cai naquela estatística. O Fluminense é uma das melhores opções, porque o Fortaleza é um dos times que mais levou gol. Tomou quase 2 gols por rodada. Então é muito válido apostar no Fluminense. É muito válido se apostar no Inter, no Bragantino, no Atlético Paranaense e no Atlético Goianiense, tá? E os times que fizeram mais gols jogando fora de casa? Olha lá, o Grêmio e o Santos. Aí nós temos o Flamengo também, por isso que eu falei, Flamengo é muito válido usar na parte, você pode até triplicar a parte ofensiva do Flamengo, que é muito válido contra o São Paulo, legal? O Santos, né, é um confronto muito bacana, porque o Santos fora de casa fez 4 gols e o Bahia também tomou 4 gols, mais de um gol por rodada, então é válido sim, até mesmo duplicar a parte ofensiva do Santos, legal? Então o que eu quero dizer para vocês aqui? Vamos voltar lá para os jogos aqui. Só para a gente recapitular. Jogos interessantes para a Liga de Tiro Curto, tá? Se apostarem Fluminense, tá? Em ambas as posições, dobrar, triplicar, quadriplicar a parte defensiva, né? Fazer uma apostinha ousada no Goiás é muito válido. Apostar no Flamengo da parte do meio para frente, tirando o goleiro. Faria uma aposta ousada no Bragantino. Tá? Inter, com certeza, tá? Atlético Paranaense, top de linha contra o Sport. O Ceará também, para mim, top. E uma aposta ousada no Atlético Goianiense, beleza? Então, voltando aqui, galera, vou mostrar como ficou o nosso time montado, para vocês verem qual foi as apostas que eu fiz, tá? Eu coloquei o Arthur do Curitiba, porque em 2 jogos ele já tem 5 DDs, uma média muito alta, tá? E o Atlético Goianiense vai para cima, então eu estou apostando num goleiro totalmente diferente, fora da curva. Aí eu mesclei, como eu falei para vocês que eu confio aí no Fluminense e no Atlético Paranaense. Então eu coloquei 2 defensores do Fluminense e 2 do nosso querido Furacão. Lembrando que o Fluminense tem a maior média no Campeonato Brasileiro, de quase 40% de bolas paradas entre gols de zagueiros, tá bom? Então por isso que eu fiz essa aposta. E Pedro Henrique, porque ele é um ótimo desarmador de bola. Meu meio campista, eu coloquei o Nenê, o Vina e o Galhardo. Vou fazer uma aposta no Galhardo no último confronto. No nosso ataque, eu vou ser totalmente ousado. Vou de Fernandão do Goiás. Como eu disse, eu acho que o Goiás ganha. O Claudinho jogando em casa é muito bom. E vou fazer uma aposta no Viseu, que na última partida jogou muita bola. Então, esse é o nosso time formado. Nosso capitão Claudinho e nosso professor é o Marcão do Fluminense. Tá bom? Galera, espero ter conseguido ajudar todos vocês. Última rodada de número 38, estou aqui sempre do lado de vocês, espero sempre, da melhor maneira possível, ajudar todos os meus amigos boleiros. Então, um grande beijo para vocês, boa rodada, boa meitada e bora que bora. Fui!